Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez gravando um vídeo para o nosso canal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como você transportar, qual é o momento certo que você deve reconhecer na sua planta para transportá-la de um vaso onde ela está para um vaso maior. E hoje a gente está aqui com as nossas plantinhas, quero mostrar para vocês, né, que elas já estão bem tomadas dentro do vaso, precisando sair desse compartimento para um compartimento maior. E a gente vai fazer esse trabalho hoje com vocês, porque às vezes você vê a sua plantinha, né, ela não está mais se desenvolvendo, não está mais crescendo as folhinhas, botando flor. Aí você fica preocupado, por que será que a minha planta não está botando flor? O que é que está acontecendo com ela? Pode ser problema no substrato. Muitos anos naquele local lá, você nunca mexeu, você nunca trocou, você nunca colocou um adubozinho, aí a planta fica definhando, fica no estado parado, ela não consegue se desenvolver como você gostaria que ela se desenvolvesse. E hoje a gente vai mostrar para vocês o momento certo, né, que este é o momento certo, quando você vê a sua planta totalmente enterrada num vaso, é o momento certo de você tirar ela desse vaso e colocar no vaso maior. E é isso que a gente vai fazer hoje para vocês, mostrando como que a gente vai fazer. Existe essa preocupação, né? Que tipo de vaso eu vou usar para botar a minha plantinha? A gente vê que essa plantinha aqui já é uma plantinha adulta. Essa aqui também está na mesma situação. Ela continua botando a florzinha dela, mas você observa que os galhos estão esgalhados, né? Crescidos. Eu não liguei, não podei a minha planta. Então entrou ano, saiu ano e ela ficou assim nesse vaso aqui. Eu nunca fiz nenhum procedimento nela, está lá no cantinho. Eu estou só esperando ela botar flor. E não faço nenhum procedimento na minha planta, então ela fica estagnada naquele vaso. Então hoje eu vou mostrar para vocês que não é assim que a gente cuida das nossas plantas. Você precisa estar trocando esse substrato. Por quê? Com o tempo, né, com as regas, esse substrato ele fica pobre. Mesmo que você coloque uma adubação, né, extra, vai chegar um momento que esse substrato ele vai ficar muito ácido. Então a planta ela não consegue mais absorver os nutrientes que contém, né, que você está colocando para ela se alimentar. Por isso que é importante você fazer essa mudança de um vasinho, que é onde ela está, para um vasinho maior. Aí vem a questão, e que vaso eu vou usar? Eu sempre digo para vocês que o melhor vaso para rosa do deserto é umas cuias, né? Ah, mas eu não tenho cuia em casa, eu tenho aqueles vasos de cimento bonito, comprido, né? Tem um vaso de plástico comprido. Não tem problema, você pode plantar a sua plantinha nesses vasos também. Aí eu vou ensinar para você como é que você vai fazer quando você não vai plantar na cuia, quando você vai plantar no vaso semelhante a esse aqui. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui e como é que você vai fazer aí na sua casa. Então esse é o nosso vídeo de hoje, né? Eu sei que você está gostando e deixa já a sua curtida aí. E vamos mostrar para vocês agora o nosso vaso. Muito bem. Esse é o vaso que eu vou usar para fazer o procedimento nessa minha plantinha aqui. Vou fazer nessa plantinha para vocês verem como é que vai ficar a nossa planta, como é que ela vai estar aqui embaixo, né? E ao mesmo tempo que nós vamos fazer o transplante para o novo vaso, a gente também vai fazer a poda nela, né? Então vou fazer o conjunto. Então este é o nosso vaso, bem grande, você pode observar, comparando dessa cuia para esse vaso, ele é bem maior, né? E aí como é que eu vou fazer? Ah, você disse que não é legal a gente plantar uma planta num vaso comprido, né? Fundo. Aí eu vou dizer para vocês como é que eu faço para usar esse tipo de vaso. Você só tem na sua casa esse vaso, você pode usar sim. Agora, como é que você vai fazer? Eu vou ensinar para você hoje como é que a gente vai desenvolver esse processo aqui, para você fazer um negócio bem legal e a sua planta não sofrer com tanta umidade, né? Porque a questão do vaso ser profundo, ela está contém muita umidade aqui no solo dela. E aí ela acaba apodrecendo as raízes, por causa da umidade que é demais. Mas vamos falar do nosso vaso. Primeira coisa que a gente tem que observar é os furos que sai a água. O vaso que você vai usar, por maior que seja ou menor, precisa ter uma boa drenagem, precisa ter vários furos, né? Aí quando você colocar a água, ela não fique lá dentro, ela saia, né? E aí você fura bem aqui embaixo, né? Se for um vasinho de cimento, você procura fazer mais furos, né? Eu sei que é bem complicado o vaso de cimento você fazer mais furos, mas se você conseguir com a furadeira furar mais buracos, melhor ainda. Quanto mais buracos tiver no fundo do vaso, melhor para a saúde da sua planta. Então, você precisa fazer essa peneira aqui nesse vaso.
O segundo ponto é a drenagem, né? O que é que eu vou botar embaixo antes do meu substrato para que eu possa plantar a minha plantinha. Aí o que é que eu uso? Carvão triturado, né? Aí nós vamos ver aqui a quantidade do carvão triturado. Esse é o carvão que eu uso aqui para fazer a nossa drenagem, né? Eu peneiro, uso o pozinho com aqueles miudinhos para fazer o substrato e essa peneirada aqui que fica, né? Eu uso para fazer a drenagem do meu vaso. Quanto que eu vou usar? Aí é que está o segredo do negócio, né? Eu tenho um vaso nesse tamanho aqui de fundura, né? Quase 2 palmos. Eu vou usar essa parte de carvão. Olha só que interessante. Essa partezinha aqui, daqui para baixo, uma chave, você enche de carvão. Porque a minha planta, ela não precisa desse espaço maior, né? Até porque quando ela tem um espaço maior aqui, ela não vai engrossar as raízes lá embaixo. Ela vai só crescer as raízes, alongar as raízes. E não é isso que eu quero. Quero que a minha planta ela forme uma batata embaixo, né? Então se você der espaço para ela aqui, ela vai só afinar as raízes até embaixo. Onde ela tiver espaço, ela vai crescer. Mas se ela chegar bem aqui e tiver uma barreira, ela não vai mais ultrapassar. Então ela fica aqui as raízes e a partir do momento que ela encontrou a barreira, as raízes começam a se desenvolver lá embaixo, a engrossar. Para quando eu fizer um novo levantamento, eu já vou ter raízes bem grossas, né? Para levantar. Por isso que esse é o levantamento de Caldex que a gente sempre fala, né? Então aqui nós temos nosso balde, né? Ou seja, nosso vaso. E aqui nós temos o carvão. É muito simples. E em seguida eu venho com o substrato, né? O substrato vocês já conhecem. A base de o carvão peneirado, que é justamente o que eu tiro daqui desse carvão. A areia e a bagana, né? Que é o que eu uso aqui. Nós já falamos que você pode substituir a bagana pela casca de arroz carbonizado, que também é muito bom. Você encontra aí na região sul, né? E também eu gosto de colocar um pouco de esterco de vaca, né? Como adubo, não como terra para fazer o substrato. Porque muitas pessoas usam o esterco de vaca, de gado, para fazer a terra. Não, eu uso como adubo. Então, porque ele é bem rico em nitrogênio, então é muito bom para o desenvolvimento da nossa planta. Então eu misturo aqui na nossa terra, além dos nossos produtos, né? Que a gente usa também, que é o nosso adubo orgânico, né? Que é a casca de ovo, farinha da banana, que a gente já tem um vídeo aí no canal, como é que você faz esse adubo, não? E agora nós vamos colocar essa terra aqui para completar o nosso vaso. Pronto. Coloco essa quantidade de substrato, né? Aqui no vaso, porque eu vou também aproveitar e fazer uma adubação química na minha planta, porque eu vou passar mais de um ano para mexer nela aqui. Então ela já vai conseguir, né? Já vai estar aqui recebendo essa adubação para o desenvolvimento dela. Aí eu vou colocar o super fosfato simples, né? Quanto que eu vou colocar aqui? É equivalente a uma colher de sopa. Então eu vou colocar umas 3 colheres de sopa para esse tamanho de vaso, que é exatamente isso aqui. E aqui é o cloreto de potássio. Então eu estou usando fósforo e potássio e enxofre, que já tem aqui na formulação do superfosfato simples, né? Então estou usando 3 substâncias químicas muito importantes para o crescimento, para o desenvolvimento da nossa plantinha. Então aqui 3 colheres também, cloreto de potássio, que é esse vermelhinho que você compra aí a granel, tá? Você compra a granel, é um vermelhinho. Muito bom para o desenvolvimento da sua planta. E aqui a gente colocou aqui esse produto. Vamos dar uma leve misturada nesse substrato. O importante é que eu faço tudo com as minhas mãos, né? É importante você mexer na terra, dar uma leve misturada. Coloco mais um pouquinho de terra para cobrir esse adubo. E aqui eu preparei o vaso para plantar a minha planta. Agora vamos para a nossa plantinha, né? Vamos deixar o vaso aqui. E agora vamos tirar aqui a nossa planta para saber como é que está a raiz dela aqui nesse vaso, né? Aqui eu faço sempre uma drenagem dessas pedriscozinhas, né? Primeiro eu vou tirar os pedriscos. Tirar os pedriscos aqui. Importante, quando você for fazer esse trabalho, você não rega a sua planta, né? Mas como elas estavam no tempo e deu uma neblinada de noite, né? Então o substrato ficou bem molhado, né? Mas é importante você deixar a sua planta seca, porque fica muito mais fácil de você
tirar, né, o excesso de terra que fica, porque já que eu quero fazer o levantamento, então é muito mais fácil você fazer isso. Então você sempre lembre de não regar a sua planta antes de fazer esse procedimento. E eu vou tentar tirar minha plantinha para saber como é que ela está aqui. É muito fácil, olha. Quando elas estão na cuia é muito fácil você tirar. Você dá só uma leve pressão e já solta todo o torrão, né? Olha, aqui nós tínhamos a nossa drenagem, né? Que era de pedrinha também. E aqui como é que eu vou fazer? Aqui agora eu vou tirar o excesso de terra, né? Se ele estivesse seco, quando eu tocasse, saía tudo. Como ele não está seco, você tem duas opções. Você replanta sem mexer o torrão. Eu vou só observar aqui a minha raiz, né? Para ver como é que ela está aqui embaixo. Se tem algum problema, se tem alguma podridão. É umas plantinhas bem pesadas, né? Você vê que ela está cheia de raiz, né? Então não é importante você mexer muito nessa raiz, né? Você vai tirar somente esses carvões, que são a drenagem que a gente faz, ó. É aquilo que eu disse para você, chegou no carvão, elas não tem mais como passar. Aí vou só tirar aqui, esses carvãozinhos que ficam aqui no meio. Não quero mexer no torrão da minha planta. Primeiro porque para eu mexer eu teria que dar uma lavada na raiz, né? Aqui eu vou tirar esse carvão, né? Que é para poder liberar a raiz. Com muito cuidado para você não ferir as raízes, porque lembre que você vai replantar. Como ela está muito molhada, ela não solta nada, né? Então eu estou tentando tirar só as pedrinhas maiores, para que ela não venha se estrangular a raiz quando ela for crescer. Ó, bem aqui tem uma. É um pouquinho delicado esse trabalho, mas a gente precisa fazer. Tirar essa raiz, uma pedrinha de carvão que tem bem aqui. Ó. Aí você vai tirando essas pedrinhas maiores, né? Que você colocou quando você fez a drenagem, porque ela cresceu a raiz. Observe que essa raiz já cresceu até aqui, por isso que ela já estava tomada no vaso. Como não está seco, né? Ó. O que é que eu vou fazer agora? Vou só replantar ela sem mexer nesse torrão. E assim a gente vai fazendo o levantamento desse caldex. Pronto, mexendo, tirei isso aqui. A nossa plantinha vai ficar desse jeito mesmo, porque eu não tenho como derrubar essa terra, porque está bem encharcado, bem molhado. E aí o que vai acontecer com o tempo, com o calor do momento, ela vai secando e a gente vai fazendo esse procedimento com o palitinho, né? Então vamos plantar a nossa planta. Qual é o tanto que eu vou replantar? É uma das coisas que as pessoas não observam, né? Eu vou replantar do jeito que ela está aqui? Não, eu vou deixar ela mais altinha, porque eu quero esse espaço aqui que ela seja levantada. Então eu vou colocar mais terra aqui, porque eu quero deixar ela mais ou menos nessa alturinha assim, com esse espaço aqui exposto. Então eu vou colocar mais terra aqui. Por isso que é importante você colocar superfosfato simples e o cloreto de potássio embaixo, porque quando essa raiz crescer é que ela vai encontrar o adubo lá embaixo, né? Não é interessante você colocar em cima e colocar a raiz em cima, não. Ela vai se desenvolver, depois é que você, quando ela chegar naquele tempo lá que ela encontrar esse substrato, que ela vai receber a adubação química. Enquanto ela não recebe a adubação química, ela está recebendo a adubação que tem nessa terra, né? Que é a orgânica, né? Então aqui a gente faz uma caminha para a gente sentar a nossa plantinha aqui, já nessa terrinha nova, toda vitaminada. Então é muito simples, vocês estão observando que não tem nenhuma dificuldade. Eu venho aqui com a minha planta e faço esse procedimento. Olha só, não mexo mais. O que é que eu vou fazer agora? Vou só completar aqui pelas laterais. Eu acho que ficou no mesmo centro, né? Centraliza ela para ela ficar mais bonita, né? E nesse vasinho aqui ela vai demorar uns 2 anos, né? Porque ela vai ter terra bastante para desenvolver as raízes. Qual é o cuidado que você vai ter nesse momento? É não regar muito, para não encharcar, né? Então você precisa só ter esse cuidado. Não está colocando muita água, porque ela não precisa de muita água. Ela precisa de ter apenas um substrato úmido, mas não encharcado. Esse é o cuidado que você vai ter quando você muda a sua planta para um vaso grande desse aqui. Você sabe que essa terra aqui, ela demora muito para secar. Então não há necessidade de você colocar água todos os dias na sua planta.
Você vai colocando conforme a necessidade dela. Eu vou deixar um espaçozinho aqui, porque quando ela secar, né, a gente vai colocar, vai abrir, vai tirar essa terra que está aqui e liberar essas raízes que estão expostas aqui, coberta por essa terra. Então ela vai ficar as raízes expostas. Aí eu vou deixar esse espaço aqui e aqui a gente finaliza, né, esse replante da mudança do vaso para um vaso maior. Então é assim que você faz quando você vê a sua plantinha enterrada aí no vaso, precisando de um espaço maior para crescer suas raízes. Vocês observaram que as raízes já estavam estagnadas lá, não tinha mais para onde ir. E agora ela tem espaço para crescer, até aqui, né? Quando você for tirar novamente, essas raízes que vão crescer até aqui embaixo, já vão estar bem grossinhas e você já vai poder fazer um novo levantamento. E é assim que a gente faz. Aí agora, meus amigos, a gente vai aproveitar esse momento aqui que nós estamos mudando a nossa plantinha. E aí você, para ajudar nesse desenvolvimento, você também aproveita e faz a poda. Isso é opcional, né? Eu gosto de fazer a poda para deixar ela bem, uma podinha bem, uma copinha bem definida, né? Que é importante, que a nossa rosa do deserto ela é um conjunto, ela é caudex e flores. Então quando eu faço a poda aqui, ela vai estimular mais galhos e vai me dar mais flores. Então eu prefiro fazer isso, tirar esses galhos, né, que estão crescidos, e faço essa poda também nesse momento, né? Mas hoje não é um vídeo de poda, hoje é um vídeo de substrato e mudança de vaso. E eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. E se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha aí esse assunto com outras pessoas. Se não é inscrito no nosso canal, chegou hoje, se inscreve no nosso canal. Não deixa de clicar no sininho, que eu tenho certeza que você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. E até o nosso próximo vídeo.